Então, nível de evidência melhor que a gente tem hoje, como eu comentei com vocês, é a espironolactona, né? Então, ela é a terceiro pé do nosso tripé de tratamento, né? Como eu comentei até o ano passado, ele era um tratamento triplo, né? Então, a espironolactona, ela foi efetiva para reduzir mortalidade, hospitalizações por IC e também melhora nos sintomas, né? E importante a gente lembrar, assim, da espironolactona, porque a gente fica tão na coisa do vasodilatador e do beta-block, que às vezes a gente esquece de incluir a espironolactona e ela colabora bastante, né, nos desfechos, assim, em EC. O problema dela é que a gente tem que monitorar o potássio, a gente não pode subestimar o aumento do potássio nos pacientes que usam espirono, né? Então, a gente tem que fazer um laboratorial de potássio em ali 7 dias, né? Um mês no máximo, para ter certeza que esse paciente não foi, né, não ficou hipercalêmico. O eplerenone não tem no Brasil, enfim, a gente acaba ficando só com a espironolactona, né? E ali, como eu comentei, o potássio a gente pode fazer a cada 2 a 3 dias, né? E aí vocês vão ver que na internação dos pacientes com IC, eles fazem isso quase que diariamente. Creatinina e eletrólitos, né? Em especial o potássio, porque vamos lembrar que esse paciente provavelmente já usa algum IECA, algum ARA2, alguma coisa assim, outras drogas que levam à hipercalemia, então mais a espironolactona em cima. A gente tem que cuidar. Tá? Então, começamos a espironolactona para esse paciente, e aí a gente vai começar com, então, o inibidor da SGLT2, né, que é o quarto pilar da terapia. Então, esses são os estudos que provaram que essas drogas são efetivas no controle da insuficiência cardíaca, tá? Então, o que eles fizeram? Essas drogas são, na verdade, medicamentos hipoglicemiantes VO, tá? Então, são medicamentos que são utilizados já há bastante tempo, uma década, em tratamento para diabetes, né? E aí, quando eles fazem aqueles mega estudos, né, ensaios clínicos randomizados, eles começaram a fazer análise de subgrupo, eles perceberam que naqueles pacientes que tinham diabetes, ou seja, né, era para isso que a droga estava sendo utilizada, mas para aqueles pacientes que tinham doença cardiovascular e depois, mais especificamente, C, além de diabetes, os benefícios das drogas eram ainda maiores, porque também contribuía para o desfecho em IC. E aí começou, né, a haver essa indicação de utilizar essas drogas nos pacientes que tinham as duas doenças. E aí depois, o que eles fizeram? Eles pegaram essas mesmas drogas e daí testaram em pacientes sem diabetes, né, ou seja, só com IC. E aí eles encontraram esses desfechos, que aqui eu trago para vocês o abstract visual do Emperor, né, que foi o que utilizou empaglifosina. Então, uma diminuição, né, de mortes por insuficiência cardíaca, que foi o desfecho primário, e também desfechos muito melhores nas hospitalizações, né, observem que o braço do placebo 553 e o braço, né, com a empaglifosina 388, e ali o segundo desfecho, né, o segundo desfecho secundário também é a perda na função renal, né, aqueles pacientes que usaram dapaglifosina perderam a função renal, né, progrediu a doença renal do paciente, mas com menos intensidade do que naquele grupo que utilizou placebo. Então, desde a publicação desses artigos, a gente tem, então, a incorporação desses medicamentos, né, a terapia quádrupla em insuficiência cardíaca, então, incluindo a empaglifosina e a dapaglifosina. A diretriz brasileira de insuficiência cardíaca já prevê esse medicamento como quarta droga, né? Muito embora o PCDT do Ministério da Saúde ainda não. Então, a gente ainda não consegue, via LME, né, via processo administrativo, solicitar essas drogas via SUS para os pacientes que têm IC, né? A gente pode solicitar, já está no SUS, né, já faz parte da lista da Rename,
né, essas duas não, a dapaglifosina, que foi o medicamento da classe que foi aprovado na Conitec para incorporação, a gente consegue solicitar nos CIDs de DM2, mas de IC ainda não, né? Mas muito embora em breve a gente acha que isso vai acabar acontecendo, porque o nível de evidência é muito alto. Utilizar essas drogas, né? Em geral, são drogas bem toleradas, não tem tantas reações como as anteriores. No entanto, é importante a gente lembrar que são medicamentos que levam à eliminação de glicose, né, na urina, a glicosúria. Então, o principal efeito colateral, vamos chamar assim, é o risco de infecções urinárias, né? E infecção é um dos motivos para a descompensação da insuficiência cardíaca. Então, a gente tem que cuidar, assim, um pouco dos nossos pacientes, né? Em especial as mulheres. Então, onde e quando iniciar esses medicamentos, a gente já começa de largada com eles, né? Logo depois que o paciente seca, ou seja, enquanto ele ainda está com gesto ou não, na internação, ou se a gente começa ambulatorialmente, isso ainda está sendo estudado, né? Então, a gente vai ter aí, nos próximos anos, bastante coisas novas em relação a essa terapia, para quais pacientes também ela se beneficia mais. Eu trago aqui para vocês a diretriz da Sociedade Canadense, né, de Cardiologia, que resume basicamente para quais pacientes utilizar e quando, e também muito importante, quando não utilizar, né? E uma das coisas que a gente esquece de fazer muitas vezes é diminuir a dose de furosemida nos pacientes depois que eles começam essas drogas, né? E aí o paciente seca demais, que a gente chama, né? Ou seja, perde líquido demais, porque a gente esqueceu de ajustar a furosemida. E aí ele chega no consultório ruim, e aí a gente fica, não tolerou o inibidor da SGLT2, né? E aí o cara fica com aquela tag para sempre, né? No prontuário, não tolerou inibidor da SGLT2. E, no entanto, era a gente diminuir a dose do diurético mesmo, para começar essas drogas. Outras coisas que a gente pode, então, fazer ainda, né, em relação aos nossos pacientes, como opção de vasodilatação para aqueles pacientes que, né, têm insuficiência renal e fazem muita hipercalemia, né, com as drogas que eu apresentei antes, BRA e ECA, é utilizar uma associação de hidralazina e de dinitrato de isosorbida, né, que não é nefrotóxica e também não causa hipercalemia. No entanto, a gente tem que sempre lembrar que o dinitrato de isosorbida, a gente pode desenvolver tolerância a eles, né? Então, é importante administrar com intervalos maiores que 12 horas, né? Então, vocês vão ver nas prescrições, assim, dinitrato de isosorbida 3 vezes ao dia, administrar às 8, 14 e 20 horas. Porque é isso, a gente precisa de 12 horas para dessensibilizar os receptores, né, em relação aos nitratos. Então, dessensibiliza à noite e no outro dia de manhã começa de novo. E também é muito importante a gente administrar a hidralazina no mesmo horário da isosorbida. Então, se a gente fica alterando o aprasamento da isosorbida, tem que alterar também a hidralazina, porque uma acaba potencializando a outra nessa questão da tolerância, e nos Estados Unidos ela, inclusive, é vendida num comprimido único, chama Bidil. Ele ainda não está disponível no Brasil. Mas isso tudo acaba contribuindo para piorar a adesão ao tratamento, assim, né? Porque são vários comprimidos para o paciente tomar, enfim. Outras coisas que a gente pode fazer também é administrar a ivabradina. A ivabradina tem um uso bem limitado, assim, em relação a indicações. Então, basicamente, se reúne para aqueles pacientes que a gente não consegue baixar a frequência cardíaca, apesar do uso de beta-bloqueador em dose já máxima, né? Então, já está dando o beta-bloque em dose máxima e a frequência não baixa, aí a gente pode lançar a mão de ivabradina para isso. A digoxina, né, foi a primeira droga utilizada para o tratamento da insuficiência cardíaca antes de 1987, ou seja, eu nem era nascida, né, ela não altera o desfecho mortalidade, mas reduz
melhora o desfecho hospitalização, então ela ainda segue, né, sendo utilizada, mas nós farmacêuticos, né, eu sou uma que tem uma aversão à digoxina, né, não é aversão, mas assim, acho que a gente tem que saber usar, né, eu acho que infelizmente ainda a gente pede muito pouco nível sérico de digoxina para os nossos pacientes, né, em especial em internação, né, a digoxina é um medicamento de estreita faixa terapêutica, vocês sabem, né, tóxico, muita interação medicamentosa, então, como eu comentei, inclusive, na aula passada, a gente perdeu um paciente por interação de amiodarona com digoxina, antirretrovirais, né, interagem muito, assim, já recebemos pacientes com intoxicação digitálica de 12, né, nível sérico de 12, então, eu sempre acho que o paciente internou em uso de digoxina, eu não acho errado pedir um nível sérico de digoxina. E vamos lembrar também que, além das interações medicamentosas, esse é um medicamento que é depurado por função, por via renal, né? Então, se a gente já tem um paciente que está perdendo função renal, a gente está acumulando digoxina. E por mais que a dose siga a mesma de casa, né? Então, o paciente começou a ter sinais de intoxicação, né? Vômitos, diarreia, a partezinha branca dos olhos mais amarelada, né? Visão turva, nível sérico de digoxina, né? Então, para a gente encerrar, então, já que vocês são 9h15 e a gente ter tempo de algumas perguntas também, eu ainda tinha mais algum material para mostrar para vocês, mas a gente pode, enfim, compartilhar com vocês depois. Essa era a prescrição da nossa paciente quando ela internou, né? Então, propranolol, que a gente já aprendeu que é um beta-bloqueador que não tem benefício em pacientes com insuficiência cardíaca, porque ele é muito mais de ação periférica do que realmente em ajuste da frequência. O AS, né, que é profilaxia secundária, enfim, por conta do infarto que ela teve há 2 anos atrás. A simvastatina, que ela é dislipidêmica, e a gente... Vejam que os exames de colesterol aí, perfil lipídico, nem apareceram na discussão do caso. E a sertralina, né, que é do diagnóstico que ela tem de depressão. Agora vejam a farmacoterapia dela, acho que tá dando para enxergar aí, né? Quando ela teve alta, né? O AS se manteve, a simvastatina e a sertralina também. Agora, no entanto, agora ela usa um enalapril, 2,5 BID, um carvedilol, 6,25 BID, uma espirono, 12,5, uma dapaglifosina, 10 e uma furosemida, 40 miligramas, 2 vezes ao dia, né? Então, assim, que orientações ela deve receber no momento da alta hospitalar? Eu vou deixar para vocês ficarem pensando, né? O que se passa na cabeça dessa paciente, né? E veja, do ponto de vista da evidência científica, ela é uma paciente bem tratada, né? Porque ela tá com vasodilatador, ela tá beta bloqueada, ela tá com espirono, todas essas drogas ainda com uma dose inferior à dose alvo que a gente quer chegar, mas a gente pode progredir elas ambulatorialmente. Uma dapaglifosina, que é top of the pops, né? Brand new, a nova droga. Uma furosemida para evitar que ela, né, fique congesta de novo e venha internar, mas hoje ela toma muito mais aí do que o dobro dos medicamentos que ela tomava antes, né? Então é muito importante que ainda durante a internação a gente converse com os nossos pacientes, explique o motivo desses comprimidos, né? Muito importante, mas muito importante compartilhar com eles que esses medicamentos, que alguém em casa ou até na vizinhança deve usar esses mesmos remédios, mas para tratar pressão alta, né? Então, se a senhora estiver com a pressão boa, siga tomando, porque o objetivo é esse mesmo. Se a senhora achar que a sua pressão está muito baixa, siga tomando, né? E se a senhora achar que a sua pressão está muito baixa, a senhora está sintomática, ou seja, está sentindo a pressão mais baixa, tontura, né, desmaios, em caso mais grave, procure o seu médico para ajustar a dose, mas não pare de tomar os medicamentos por conta disso, porque é isso que evita os pacientes de reinternarem e prolonga a sobrevida deles também.